confiança em Deus. Aleluia. Por isso que eu e você nesta noite viemos estar com nossos ouvidos atentos, aleluias, para glorificarmos ao nome do Senhor. Deus me deu uma palavra para o meu e o teu coração esta noite, aleluia, que se encontra em Juízes capítulo 16, aleluias, em nome de Jesus Cristo. A partir do versos 20, vamos meditar 3 versículos em nome de Jesus Cristo, que diz assim: e disse ela, os filisteus, vem sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, comandante, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Aleluia. No versos 28 diz: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Amém, igreja? Toma teus assentos, glorificando e adorando ao nome do Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, aleluia, esta palavra é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, a respeito de um homem num tempo de juízes, aonde Deus levantou desde o ventre da tua mãe, aleluia, com propósito para ser juiz no meio do povo de Israel, aleluia, e sendo homem, aleluia, consagrado pelo Senhor, ungido pelo Senhor desde o ventre, separado, aleluia, para o Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que Sansão, Deus tinha um projeto na vida de Sansão, no meio da igreja, aleluia, de Deus na terra. A palavra do Senhor vai nos relatar, aleluia, Deus separa Sansão desde o ventre. Sansão, aleluia, ele nasce, ele cresce, aleluia, mas a palavra do Senhor vai nos relatar, Sansão era privado não somente, aleluias, do alimento, mas também de contaminações, aleluia, ao seu redor, aleluia. Muitas vezes, amada igreja do Senhor, Deus nos chama, nos separa, aleluia, mas Ele dá ordem o que nós temos que comer, o que nós temos que beber, o que nós temos que vestir, como temos que andar, com quem nós temos que andar, onde nós temos que se posicionar, qual é o testemunho que nós devemos dar como Deus nas nossas vidas, aleluia. E muitas das vezes nós só queremos ser separados e ungido, mas não quer dar conta dos demais detalhes que o Senhor também separou para nós exercer, aleluia. E aí que chega o ponto da falha de Sansão. Aí que entra a falha de muitos crentes, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, ele sendo Narizeu separado do Senhor, aleluia. A palavra do Senhor deixa claro, aleluia, que Sansão não podia também se contaminar, mas o desejo de Sansão era mais carnais do que espirituais, aleluia. Sansão tinha uma vida contínua, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que o desejo de Sansão e a fraqueza de Sansão era a mulher, aleluia, eram as mulheres, mas não do teu povo. Sansão tinha uma queda de se contaminar com aquilo que era, aleluia, pecaminoso aos olhos de Deus.
Deus, aleluia. Eu não sei, amada igreja do Senhor, aleluia, como anda a tua vida diante de Deus. Eu não sei o que tu tem desejado no teu coração, mais do que aquilo que Deus te der, aleluia, te ordenou a exercer, aleluia. Eu não sei qual é a aptidão e onde tu tem inclinado, aleluia, o teu coração, aleluia, e não tem exercido tudo segundo a vontade do Senhor. A palavra de Deus vai relatar para mim e para ti. Sansão agora, aleluia, na autoridade do Senhor, aleluia, Sansão só inclina o coração para onde Deus não está. Quantos crentes têm inclinado o coração para onde Deus não está? Aleluia, se Deus te ordenou para um propósito na terra, para resgatar a alma, o teu propósito é permanecer na posição para resgatar a alma. Se Ele deu ordem só para apacentar, a ordem é só para apacentar. Se Ele te deu ordem para evangelizar e te deu dom, aleluia, tu vai porque Ele é contigo. Aleluia, se o teu propósito na casa é só adorar o Senhor, aleluia, então busca adorar o Senhor de corpo e alma e espírito. Se for te chamado, aleluia, pelo Senhor para estar na casa de oração, aleluia, contínuo, faça a vontade do Senhor e almas lá fora receberão livramento, receberão cura, o céu se abrirá ao teu favor e daquele que tu apresentar porque é chamado do Senhor. Aleluia, todos nós fomos chamados para orar. Todos nós somos chamados para buscar. Todos nós somos chamados para se santificar. Aleluia. Mas não é todos que têm o mesmo dom. Não é todo mundo que tem dom para ganhar alma, igreja. Às vezes você vai e prega para uma pessoa, nada acontece, mas quando tem aquele que Deus deu o dom de ganhar alma, ele só abre a boca com uma palavra, o Espírito Santo quebrando o coração, a pessoa se rende, aleluia, e vem para a presença de Deus, e de repente não fala, mas eu preguei para aquela pessoa, ele nunca aceitou. Mas porque não era para você ganhar aquela alma. Deus já sabe quem Ele usa para ganhar alma. Mas o Senhor, Ele te usa para plantar semente. Aleluia. Por isso a palavra do Senhor é ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia, o índio é meu e teu, mas ganhar alma pertence ao Senhor e a quem Ele direcionar. Mas plantar a semente da palavra é minha e tua. Aleluia, fazer a vontade de Deus. Por isso, na igreja do Senhor Jesus, Deus separou Sansão, aleluia, em um propósito de salvar o povo de Israel, que estava sendo perseguido, que estava sendo escarnecido pelos filisteus. Mas a palavra do Senhor vai dizer, Sansão primeiro se envolve com uma mulher filisteia, aleluia, e esta mulher, Sansão faz uns propósitos, aleluia, os enigmas, com, aleluia, com os filisteus, aleluia, e eles usam a própria noiva, aleluia, para tirar de Sansão a palavra certa, que designava, aleluia, aquele enigma que Sansão deu, aleluia, por causa desse enigma, por causa da mulher sendo usada para pedir Sansão, aleluia, a resposta, Sansão já começou a ter problema, aleluia, foi um casamento que não foi consumado, foi um casamento que não foi prazeroso, e Sansão não aprende. A palavra do Senhor vai nos relatar, aleluia, depois das lutas, aleluia, que Sansão teve para pagar os filisteus, aleluia, a palavra do Senhor deixa claro para mim e para ti. Sansão agora, ele vai visitar a tua noiva. A tua noiva agora já tinha sido dado para outro. Aleluia, Sansão se ira. Sansão agora coloca fogo aleluia, em toda a plantação dos filisteus. A palavra do Senhor vai nos dizer que Sansão era um homem problemático.
Aleluia. Deus não chama o crente para ele ser problemático, para trazer problema, mas para trazer solução. Aleluia. Mas quando o crente está andando sem a direção do Senhor, aleluia, ele vai procurar sempre problema, ele vai trazer sempre problema. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que Sansão se sentia no teu direito, aleluia, de causar aquilo, aleluia. E os filisteus agora se levantam, aleluia, para destruir Sansão. Mas Deus, pela misericórdia dele, para querer usar o homem, a palavra do Senhor vai dizer que os próprios irmãos, aleluia, descendentes judeus, desce, amarra Sansão, aleluia, e entrega para os filisteus. Mas ali a palavra do Senhor vai dizer, o Espírito Santo de Deus ainda era com Sansão, apoderou-se dele, aleluia, todas as cordas que estavam sobre a vida dele amarrada foi desatada como linha, aleluia. E ali o Senhor toma, aleluia, mostra a Sansão uma queixada de jumenta, e ele usa, aleluia, a queixada. Mas eu creio, amada igreja do Senhor, não era a queixada que ia destruir uma lança, não era a queixada de Sansão que ia destruir uma espada, não era a queixada da jumenta na mão de Sansão que ia se defender dos escudos, aleluia, dos ataques. Mas eu posso te dizer com toda a confiança no Senhor, enquanto ele estava com aquela queixada, a palavra do Senhor já relata, o Espírito de Deus já tinha sido apoderado na vida de Sansão no momento que ele estava amarrado para ser desatado. Ele não saiu, ele permaneceu. Quando o Espírito Santo está na vida do homem, cadeia é quebrada, corda é desatada, ferrolho é rompido, cadeado é estraçaiado, aleluia, porque Deus, ele liberta o homem, aleluia, tira as barreiras. E quando Sansão estava ali posicionado, aleluia, eu creio que quando ele movia o braço, o poder do Senhor lançava os homens longe. Quando ele movia o teu braço, as tuas mãos, Deus acabou destruindo naquele dia 1000 homens, aleluia. Agora tu entende uma coisa, o crente, Deus escolhe, separa e diz que não contamina. Agora vai o crente e busca se contaminar. E Deus ainda querendo mostrar o caminho, ainda enche do Espírito Santo, quebra as cadeias, livra do teu inimigo, aleluia. E a palavra do Senhor diz que ainda Deus, ele olha para Sansão com misericórdia. Sansão clama a ele abre uma cavidade, aleluia, naquela queixada, e ainda dá água. Deus tem se compadecido de crente. Deus está dizendo, não se contamineis. Aleluia, não desviais do caminho, não faça loucura. E aí quando Deus vai dando livramento, vai guardando, vai mantendo tua presença para socorrer, aí o crente diz assim, então Deus não se importa com isso. O crente diz, Deus não se importa. Eu estou assim, mas Deus fala ainda comigo. Quem já ouviu o crente dizer isso? Quantos desviados falam isso? Ah, mas eu estou assim, mas Deus fala comigo. Oxe, eu sou escolhido. Aleluia. Eu sou ungido. Mesmo que eu estou longe da igreja, mas não estou longe de Deus. Ei, olha o engano do diabo na mente do crente. O crente se desvia do caminho, busca a contaminação. A misericórdia de Deus tenta o tirar, e ele tira proveito dizendo, eu estou longe da igreja, mas eu não saí da presença. Aleluia. Isso tem matado muito crente. Tantos que tem na casa e quantos que estão do lado de fora. Porque eles estão achando que Deus está livrando,
E Deus ainda está falando para tirar ele do abismo, tirar ela do abismo, mas ainda acha que Deus está de concordância. Aleluia. Foi aí que Sansão se enganou. É aí que muitos crentes estão descendo a sepultura sem a salvação eterna. Por isso muitos estão enganados dentro da casa. Aleluia. Sem consertar as tuas vidas com o Senhor. Aleluia. E está achando que Deus é com eles. Aleluia. Mas a palavra do Senhor vai deixar claro, igreja. Deus é santo. E ele diz: sejais santo porque eu sou santo. Então ele não concorda com a sujeira. A palavra do Senhor vai nos dizer: ele ama o pecador, mas aborrece do pecado. A palavra do Senhor vai dizer também que Deus, aleluia, ele não tem alegria na morte do ímpio, mas que ele se arrependa e ganhe a salvação da tua alma. Aleluia. Por isso, amada igreja do Senhor, quantos crentes do século 21 estão enganados como Sansão estava? Pegadores, lésbicos, homossexual, pessoa que conhece a Escritura, sabe que não entrará no reino do céu, mas continua enganado, dizendo: eu estou orando, Deus ainda está libertando, eu estou orando, Deus ainda está curando, eu estou pregando e o povo ainda está entrando, aleluia, em movimento dentro da igreja. Mas o dom ele não é tirado até que preste conta naquele grande dia que o Senhor virá. Aleluia. Mas o dom que foi dado, os talentos ficam até naquele dia que o teu Senhor voltar. Isso não está dizendo que ele está de acordo com as transgressões, com as iniquidades. Aleluia. E tem muito crente morto, tem muito crente esquecendo de se encher da graça e da glória, e não discernindo o que é de Deus, o que é do homem, o que é de Satanás, e não sendo, aleluia, cego espiritualmente. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer: agora Sansão, o tempo passa, não sei quanto tempo passou. Agora a palavra do Senhor que nós meditamos, aleluia, em Juízes 16, a palavra do Senhor vai dizer: agora e desce Sansão até casa, entra na cidade, o povo está sabendo que ele entrou lá e busca matar, aleluia, até amanhecer no dia. Sansão agora se esconde até meia-noite, sai, arranca as portas daquela cidade, carrega nas costas, aleluia, sai em segurança. Mas a palavra do Senhor vai dizer que não fale, ele encontra agora com uma prostituta. Aleluia. Olha como o homem gostava. Quantos estão no altar prostituindo? Entra na cidade, entra na casa, aleluias. Tem a esposa, mas também tem a segunda amante. Aleluia. Quantas mulheres não estão vivendo no mesmo pecado? Aleluia, não está vivendo no mesmo erro. Aleluia, mas o Senhor diz: o centro da impiedade não permanecerá, aleluia, na congregação do justo, para que eles não venham também contaminar as tuas mãos. O Senhor lançará fora, sacudirá a figueira e derrubará muitos frutos podres, revelará, aleluia, esses que estão ocultos. Aleluia. A palavra do Senhor diz que agora Sansão se engraça com Dalila. Ele achou pouco se envolver com a filisteia e agora vai de novo. A palavra do Senhor vai dizer que Dalila vai com a Sansão encantado. Aleluia. E este encantamento de Sansão de amores foi o erro. Aleluia, de prazeres carnais.
satisfazer, aleluia, a tua carnalidade. A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que agora por uma, por duas, por 3 vezes Sansão se desviou-se do mal. Porque quando Dalila quis saber da tua força, ela pronunciou a primeira. Ele disse algo que não tinha, aleluia, nada com o que ele tinha com Deus. E ela chama os filisteus e ali Sansão é liberto daquelas cordas. Aleluia. E de repente ela vai novamente, aleluia, pela segunda vez. Sansão lhe relata outras coisas. E da mesma maneira, aleluia, Sansão consegue se desviar do mal. E Sansão tão seco, tão sem entender o propósito do inimigo, aleluia, que ele viu, já passou pela experiência primeira vez com a primeira filisteia, e na segunda repete novamente. A palavra do Senhor vai dizer que agora tudo que Sansão lhe relata para acabar com a sua força, ela faz. O adversário conhece a tua fraqueza, mas ele não sabe da tua força com Deus. Oh, aleluia. Ele não sabe, não conhece a tua intimidade com Deus. Aleluia. Mas se você dá lugar, dá brecha, ele vai entrando. Dalila foi entrando com aleluia, uma enfermidade maligna. Começou penetrando pela, aleluia, pele de Sansão. Chega na carne, agora está no osso. Sansão escapou da pele. Sansão escapou quando entrou na tua carne. Sansão escapa quando entra no teu ossos. Mas quando chega na tua medula, Sansão pela 4ª vez se quebranta, aleluia, o teu coração e revela para o inimigo o teu segredo, a tua intimidade com Deus, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer: por 3 vezes ele desviou-se do mal, mas pela 4ª ele caiu. Crente, em nome de Jesus Cristo, começa a vigiar e orar. Começa a orar e vigiar, porque o inimigo ele tenta a primeira. Se tu conseguir desviar da primeira, ele vai também tentar a segunda contra a tua vida, para tentar te derrubar e te enfraquecer. Mas se tu desvia também na segunda, na terceira, na 4ª, na 5ª, na 6ª, na 7ª e a vida inteira, enquanto te houver fôlego de vida, ele não terá força contra ti, porque a tua força não é tua, mas do Senhor. Aleluia. E Sansão vai dizer para Dalila, igreja: se assim fizer, eu serei como os outros homens, fraco, sem força, sem fé, cego e vive nas trevas. Aleluia. Porque ele sabia que ele com Deus, ele não era um homem comum. Ele deixou claro para ela que ele não era um homem comum. Aleluia. Porque a palavra do Senhor vai deixar claro que Sansão, toda vez que ele se expressa para ela, ele vai dizer, aleluia, que ele não será como os demais homens. Ele era diferente. Tu é diferente, crente. Tu é diferente. Tem Jesus é diferente. Quem tem o Espírito Santo é diferente. Sansão, ele diz: eu sou diferente. Eu não serei como os outros homens se tirar minha força. Com a força dele, ele era sobrenatural. Mas sem essa força, ele seria como todos os homens. Isto é, sem Deus. Ele estava dizendo: se tirar esta força, eu me torno como os outros homens, como os demais homens, sem Deus, sem força.
Porque a nossa força não se provém de nós, mas de Deus. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer. Agora Sansão, ele entrega tudo, pela 4ª vez cai. Agora Dalila, ela tem a convicção, põe ainda ele no teu colo. Alisa os teus cabelos, as tuas tranças. E Sansão, com convicção, é minha esposa, é minha amiga, é minha companheira. Quantos crentes não estão enganados? O Senhor diz: maldito é o homem que confia no homem. A gente não pode ter confiança. A gente é confiar desconfiando. Nós temos que buscar viver bem. Nós temos que viver em paz. Nós temos que amar um outro. Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que Sansão dormiu. Igreja do Senhor, olha que sono diabólico. Na primeira ele dorme, ela chama e ele levanta e luta. E tudo que foi colocado sobre ele é destruído. Segunda vez esse homem também está dormindo. E é quebrado essas barreiras quando ele é despertado, dizendo: é feio os filisteus. Pela 3ª vez também. E a palavra do Senhor vai dizer que pela 4ª ele disse: eu vou levantar como das outras vezes. Ou seja, eu vou despertar do meu sono agora. Como das outras vezes que eu levantei, arrebentei tudo, acabei tudo e permaneci livre. Olha que sono do diabo. É preciso a gente entender qual é o sono de Deus nas nossas vidas. O sono de Deus nas nossas vidas é quando nós estamos orando e ali nós estamos naquela glória, sentindo a presença, e depois de passar 1 hora, 2 horas, Deus começa a nos rematar em sentido. Deus faz nós, aleluia, apagar por alguns segundos e Ele nos rebata a algum lugar. Deus nos revela coisa tremenda. Ele abre o céu. Este é o sono, porque a palavra do Senhor vai dizer que é de Deus. Porque Deus, quando quis trabalhar na vida de, aleluia, de Adão, Ele fez ele dormir para tirar dele a mulher. Quando Deus quis revelar para Abraão, aleluia, que o povo ia padecer 430 anos escravizado, aleluia, Deus fez Abraão num sacrifício. Depois do sacrifício decair da tarde, Deus fez ele entrar no sono profundo e Deus falou com ele coisas tremendas. A palavra do Senhor vai nos relatar: Pedro estava na prisão dormindo. Não era o sono de Pedro, aleluia, não era o sono da carne, não era o sono do adversário, mas era de Deus. Porque a palavra do Senhor vai dizer: Pedro estava dormindo, o anjo do Senhor desce, resplandece a luz, a glória. E a palavra do Senhor vai dizer: Pedro não sabia se era sonho ou se era real, aleluia, mas ele estava dormindo no sono do Senhor, aleluia. E ele só veio saber que era real depois que o anjo tirou ele da prisão. Quando ele estava do lado de fora, agora ele diz: eu estou guardado. Deus despertou ele do lado de fora, aleluia, porque se Pedro tivesse acordado poderia dar errado. Mas Deus direciona, no sono de Deus Ele direciona o homem. No sono de Deus, na vida do homem, Ele guia o homem. Ele faz milagre, Ele faz maravilha. Ele multiplica, Ele trabalha, Ele liberta, Ele transforma. Ele dá conhecimento, sabedoria. Ele dá visão do céu, Ele faz coisa tremenda. No sono de Deus na vida do homem. Agora, quando é o sono do adversário, era o que Sansão estava. O mal absorvia primeiro do teu conhecimento e ali lançou ele no sono. Porque se você estiver dormindo e alguém te amarrar, vai sentir. Se alguém te prendeu, mexer nos teus cabelos, tu sente ou não sente, igreja? Por mais sono pesado que tu tem, mas tu vai sentir alguém te mexendo, te amarrando. Ainda mais quem é que tem Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que Sansão dormia. Ele só acordava
Quantos crentes não estão amarrados pelo sono do inimigo? Olha o sono do inimigo. Pega a Bíblia para ler. E você começa a ler. Teus olhos vai pesando. Você começa a cochilar, de repente tu abre, porque eu já passei por experiência. Aleluia. Para mim vencer o aniversário, eu comecei a andar dentro da minha casa com a Bíblia na mão. Eu falava, não, eu não vou dormir enquanto eu não terminar esse capítulo. E começava a andar. Chegou um pico, igreja, de até andando a perna, fazer a balançada, o olho dobrar. E falei, não, eu vou ler em nome de Jesus. E o Senhor mostrava e depois quando eu venci na terceira vez, aleluia, Deus abria os meus olhos e eu vi o aniversário com a mão bem assim, ó, pontada para mim. Sabe por que isso? Para mim parar na hora. Era um sono maligno. E Deus me revelava. E toda vez quando eu estava ali, eu falava, esse sono não me derrota. Este sono não. Quando eu tiver a palavra, é a palavra. Se eu tiver na oração e começar a vir o sono, eu ficava de pé. Começava a andar para lá e para cá. Passou o sono, eu sentava. Aleluia. Eu ajoelhava, colocava o rosto no chão, cansava, deitava. O sono vinha, eu levantava. Mas eu precisava derrotar o adversário, porque aquele sono era maligno. Aleluia. O adversário, ele vai te fazer dormir na oração. Ele te faz dormir quando lê a palavra. Ele te faz dormir quando você quer ter uma comunicação com Deus. Ele te faz você dormir para não ter entendimento da palavra. Aleluia. A palavra não consegue entrar na tua mente de maneira alguma. Aleluia. Esse é o sono do diabo. E o sono da carne. O sono da carne, igreja, é quando você trabalha o dia todo, você está cansado, eu e você, carne, a gente precisa dormir. Mas a gente precisa entender de quem é o sono. É a hora de eu dormir ou é a hora de eu orar? É a hora de eu descansar ou é a hora de eu orar? Quando você descobre que tua carne está cansada, tu é ser humano e precisa descansar, você vai descobrir um horário para você descansar e o resto para você orar. Você fica vigorado. Tu tem força para orar que tu não entende. O inimigo, ele não consegue te derrotar. Aleluia. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Sansão estava no sono. E este sono, quando ele pensou, olha só, a palavra do Senhor no verso 20 disse que quando Dalila chama, aleluia, os filisteus, Sansão estava no seu sono. Despertou do seu sono e disse: sairei ainda, esta vez como antes, e livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado-se dele. Agora entende, Deus se retirou de Sansão e ele não viu, ele não sabia. Quantos crentes estão sem Deus? Quantos crentes estão sem a presença? Aleluia! Entregou as vontades de Deus, virou as costas para fazer as ordenanças do Senhor, entregou-se na carnalidade e acha que quando despertar vai resolver tudo. Mas já estava na mão do inimigo. Sansão agora não estava mais com a presença. A palavra do Senhor vai dizer à igreja: Sansão agora, os filisteus tomam Sansão ali, amarra, aleluias, com cadeias de bronze. E agora a palavra do Senhor diz que eles cegam os dois olhos de Sansão. Olha o que acontece com o homem sem Deus. Quando o homem perde a presença do Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que agora o inimigo o domina. O inimigo agora prende. Agora o inimigo cega. E agora ele é marionete na mão dos teus inimigos. Se o crente entender isso aqui, o despertamento que é para a minha e a tua vida não caia na mão do inimigo. Não deixa ele te prender, não deixa ele te dormir.
sono, fazer você dormir. Não deixa ele, aleluia, te cegar. Agora estava na Sansão só com angústia, solidão e opressão. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti, aleluias, em 1 Coríntios 6, 12, aleluias, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é porque tudo me é lícito que eu vou deixar ser dominado por eles. Então, igreja, Sansão deixou ser dominado pelo desejo da carne e pereceu as consequências. A palavra do Senhor vai nos dizer em 1 Samuel, no capítulo de número 4, a partir do verso 1, vai nos relatar, aleluias, a mesma coisa. Ofni e Fineia, filhos de Eli, aleluia, tinha a presença, estava na casa, tinha tudo, mas dormiu espiritualmente, virou as costas e começou a escarnecer nas coisas do Senhor. No templo, Eli, eu creio, igreja, quando diz que Eli deixou teus filhos desordenados, mas nós que temos filhos, nós sabemos que tem filhos que desobedientes. O erro de Eli foi Eli não ter tirado eles do cargo, daquela posição de sacerdote. Mas eu creio que Eli, como pai e servo de Deus, ele diz: meus filhos, não façam assim. Meus filhos, servem ao Senhor. Não é desse jeito que trabalha, não é desse jeito que faz na obra do Senhor. Eu creio que ele falou, porque ele era temente a Deus, mas os teus filhos não. E a palavra do Senhor vai dizer, por causa da rebeldia dos filhos de Eli, e porque Elias não tinha tirado eles da posição para o Senhor, Deus se retirou. E quando o Senhor se retirou, eles não viram, eles não perceberam. Veio os filisteus contra Israel, e a palavra do Senhor vai dizer que Ofni e Fineia foi adiante. Morreram muitos, questionaram, voltaram, pegaram a arca, e ele disse: não faça isso. Bafaram a arca, mas nós temos que entender, a presença não estava na arca, estava na obediência de quem carrega a palavra. Aleluia. Porque a igreja, na arca tinha os mandamentos. Deus não estava preso na arca, mas a arca que carregava os mandamentos tinha presença. Quando eles largou a palavra, largou a Deus, Deus se retirou. Eles agora pegam a palavra, a arca da aliança, e vai para a guerra. E chega lá, o povo todo se alegrou, até os filisteus ouviram, mas temeu, e de repente diz: luta, vamos contra eles. Aleluia. E a palavra diz que naquele dia foi uma derrota para Israel, porque quem não obedece ao Senhor vai para a guerra e perde. O Senhor tinha se retirado, ainda que a palavra estava lá na arca da aliança, mas contudo não estava no coração de Ofni e Fineia e de Israel. E Deus se retirou e deixou o povo perecer. Ali eles morreram. Aleluia. Eli recebe a notícia dos filhos mortos. Eli não morreu. Mas quando Eli recebe dizendo: a arca do Senhor foi levada, isto é, os mandamentos do Senhor foi tirado, aí ele percebe que Deus já tinha retirado. E a palavra diz: agora ele cai da cadeira e morre. Imagina um homem sentado. Eu imagino que a cadeira de Eli não é como a nossa da igreja. Era uma protona, ele era um sacerdote. Era uma cadeira de ouro, era uma cadeira chique. Mas como aquele homem caiu da cadeira e morreu? Porque quem está sem a presença morre até sentado. Aleluia.
palavra do Senhor vai dizer, amada igreja do Senhor, aleluias, em 2 Crônicas 18, a palavra do Senhor vai nos dizer a mesma coisa. Acabe, rei de Israel, Acabe já tinha se distanciado de Deus, estava ali no pecado com Jezabel, e a palavra diz que Deus já tinha se retirado. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Josafá, ele vai fazer acordo com Acabe, dizendo, a minha família será tua, a tua família será minha. Ou seja, ele seria uma família só, para pelejar na guerra, para ir de volta junto. E de repente lá 400 profetas dizendo, vai, que a luta, essa peleja, tu já está vencida, a vitória é sua. Aleluia. E Josafá olhando aquilo, ele diz, mas espera aí, aqui não tem um profeta de Deus não? É preciso tu saber quem é de Deus, quem é que está profetizando na tua vida. E se tem a presença, ou se já perderam a presença. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer, ele manda buscar Micaías, dizendo que Micaías não gostava dele, e só profetizava o que era ruim. Crente que já perdeu a palavra, que já perdeu a essência do Espírito Santo, quando tu prega a verdade para ele, ele diz que não gosta, que tu não gosta dele, que tu só fala mal e deseja o mal. Mas quando Deus manda pregar a palavra, porque a palavra do Senhor ainda quer libertar. Aleluia. E traz Micaías prega a verdade, mesmo assim ele diz, eu falei, ele gosta de mim. E Baby vai para a guerra. Sem Deus, ainda troca de roupa. Josafá vai para um lado, ele vai para o outro. Ele entra no meio dos seus homens com roupas não reais e diz assim, a vitória é minha. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer, quando os exércitos eles se encontram primeiro com Josafá, Josafá dá um grito, eles reconhecem que aquele é o rei de Judá, libera. Mas a palavra do Senhor vai dizer, ele foi liberado porque a presença estava sobre ele. Quem tem a presença é reconhecido até no teu bradar, até no teu falar. Aleluia, reconhece a presença do Senhor. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que de repente, aleluia, eles no meio do encontro, aleluia, com aquele exército do rei Acabe, simplesmente a Bíblia diz, o homem, eu creio que este homem era um anjo, porque quem ia acertar a flecha no rei que estava escondido na multidão? Imagina uma multidão do rei, o exército, uns 10.000 homens. Imagina o rei no meio dele escondido. Quem sabia que ele estava ali? Por isso eu creio que este homem que puxou este arco era o anjo do Senhor e disse, tu vai morrer hoje. Porque quem perde a presença, o anjo acerta. Aleluia. Não precisa outros vir. Não adianta esconder no meio da multidão. O anjo do Senhor acerta direitinho, porque nada está oculto aos olhos do Senhor que ele não possa ver. E estava Acabe enganado, confuso, cego. Agora recebe uma flechada. E quando amanhece o dia, está morto no carro. A palavra do Senhor vai dizer, rei Saul, a palavra do Senhor diz em 1 Samuel 16, rei Saul Deus dá ordem para o rei Saul executar todo aquele povo, os animais e tudo, porque era povo rebelde. Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz que ele fez tudo, ainda trouxe o rei vivo e pegou todos os animais. Agora eu vou sacrificar para Deus como eu quero. Mas Deus já tinha se retirado. E a palavra do Senhor vai dizer à igreja que agora ele pega, aleluias, e vai sacrificar. Samuel chega e vê aquilo, porque Deus, ele ama aquele que sacrifica com sinceridade, e não aquele que faz sacrifício de dor. Por isso eu e você, quando estiver no jejum, na oração, que seja
corpo, alma e espírito voltado ao Senhor. Que a porta do céu se abre quando a tua oração chega. Aleluia, porque Deus recebe. Aleluia, mas a palavra do Senhor vai dizer, igreja, Saul desobedeceu a Deus. Deus não recebeu de Saul, se retirou, Saul não sabia. Agora, quando sai o Senhor da presença de Saul, a palavra do Senhor vai dizer agora que desce sobre Saul o espírito de tormento. Quantos crentes não estão depressivos na casa do Senhor? Quantos crentes não estão vivendo de remédio? Porque não consegue dormir, porque não tem paz, porque não consegue estar na igreja. Aí diz, eu estou passando por uma prova, mas às vezes ele nem se colocou na prova quando saiu a presença do Senhor e ouviu. Aleluia! E quantos ainda na terra estão sendo atormentados, serão atormentados por cartas malignas, porque não tem a presença do Senhor. É preciso eu e você entender isso aqui. Aleluia, eu já estou terminando em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer agora, Saul, sem a presença de Deus, sai para a guerra contra o filisteu. Aleluia, os filisteus cercam lá, eles estão. É sempre um filisteu. É o adversário do povo de Deus. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer. Agora ele cerca todo Israel. Saul agora fica apavorado. Os filhos de Saul agora morrem. Ele fica apavorado, não quer ser morto pelas mãos do Deus inimigo. Ele mesmo tira a tua própria vida. Quem está sem a presença de Deus, ele quer morrer de qualquer jeito. Quantos a gente não já ouviu dizer aqui na nossa própria cidade, nos nosso bairro, povo que se enforcou, pastores, missionários. Quantos crentes não têm se matado? Porque aí a gente fala, como? É um pavor para a gente. Um pastor, um missionário, aquele diácono, como morreu, pregava, falava. Mas é porque esqueceu que a presença sai e não vê. E a palavra do Senhor vai dizer que a presença já tinha saído. E agora o homem faz loucura, se mata. Muitos crentes estão se matando porque não tem a presença. Não é pavor para mim, para ti entender que quando a presença de Deus não está na vida do homem, o homem se mata. O homem se joga na prostituição. Quando se diz homem, se diz a mulher. Eles voltam a fazer loucura e morrem sem a presença de Deus. Aleluia, para finalizar em nome de Jesus, 2 Reis 25, a palavra do Senhor vai relatar para mim e para você, aleluia, a respeito do rei Zedequias. Jeremias pregou tanto um concerto, e a palavra de Deus vai dizer, o rei Zedequias não deu ouvido. O rei Zedequias tinha medo que as outras pessoas iam dizer, não porque você se rendeu ao rei da Babilônia, não porque você se entregou, não, eles vão me matar então, Jeremias, eu não posso fazer isso não. Quantos crentes não vivem errado? Deus está dizendo, põe a casa em ordem, faz assim, e eles, não, o povo vai sair tudo, o povo me amatona, não tem que ser do jeito do povo. E aí a presença sai. O rei Zedequias perdeu a presença, não queria voltar de jeito nenhum. Quantos têm perdido a presença porque não têm feito a vontade do Senhor na casa e quer fazer a vontade de quem está lá fora? E a palavra do Senhor vai dizer, agora entre os caldeus, na cidade, cerca de Jerusalém, o rei ainda foge, o rei Zedequias, eles perseguem para de volta, pega todos os filhos do rei Zedequias, mata diante dos olhos dele, e agora vai lá, fura os 2 olhos dele, e é levado também preso.
com cadeias de bronze para ser escravizado na Babilônia. Quem perde a presença perde a visão. A palavra do Senhor vai nos dizer, igreja, então cuidado para não perder a visão. O crente tem que ter cuidado para não perder a presença. O crente tem que ter cuidado para não virar as costas para o Senhor e achar que Deus está ainda com ele. E a palavra do Senhor vai nos dizer, Sansão, agora ali, sendo levado, aleluia, o templo de Dagon, estava dando uma festa e escarnecer agora de Sansão. Sansão disse, agora me põe perto das colunas do templo que sustenta o templo. E lá houve um arrependimento de Sansão. Sansão já tinha se arrependido. A palavra diz que quando Sansão estava no cárcere, trabalhando, teus cabelos foram crescendo. Mas não foi porque o teu cabelo cresceu que ele teve força. O cabelo dele cresceu, mas ele estava ainda sem a presença. E não tinha força. Então o negócio não é no cabelo. O negócio é na obediência. O negócio é no compromisso com Deus. O negócio é a vida com Deus. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que Sansão agora está arrependido. Mas Sansão ainda ele tem no coração dele a mágoa porque cegaram os seus olhos. E ele ora ao Senhor com as mãos naquela coluna e diz, Senhor, lembra-te de mim. Imagina o homem quando está arrependido. E começa a mesma oração do rei Ezequias. Aleluia, o rei Ezequias. Lembra-te de mim na tua presença que eu fui reto. E agora Sansão está. Aleluia. Senhor, lembra-te de mim. E me dá mais uma vez a força. Isto é, me dá a tua presença só mais uma vez. Aleluia, enche-me de força. Aleluia. Olha que oração, igreja. Ele buscava que lhe enchesse de força, que trouxesse a presença. O rei Davi, ele na tua fraqueza, a mesma coisa ele faz. Cria em mim um espírito reto e não retira de mim a tua presença. Ele foi sábio e lutou pela presença. Mas aqui Sansão, ele luta pela presença, mas ele só queria a força para vingar pelos teus olhos. Então tem crente que vai buscar no Senhor força para manter na presença. Tem crente que vai buscar força para destruir teus inimigos. Aleluia, a palavra do Senhor diz, Deus deu. Deus deu ou não deu, igreja? A Sansão a força. Deu. Ele conseguiu derrubar as colunas. E a Bíblia diz que Sansão naquele dia, na tua morte, ele matou mais pessoas do que em vida. Então vamos ter cuidado com as nossas orações. Porque se ele orasse só para ter a presença, Deus ia livrar ele daquela aflição. Mas ele morreu e vingou dos teus inimigos. Davi, ele manteve na presença até a tua morte. E Deus livrou de todas as tuas prisões e dos teus inimigos. Essa é a minha e a tua oração. Orar pela presença e permanecer na presença. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja.